O Gnome muitas vezes é criticado por não ser customizável o suficiente, mas no vídeo de hoje eu vou te mostrar uma aplicação que vai mudar a sua visão sobre isso. O Gradients é uma aplicação que permite modificar o visual da Adwaita, que é o tema principal da interface Gnome. Se a gente vir aqui no GitHub do Gradients, a gente consegue ver um aviso falando que esse software ele ainda está em estágio beta, ele pode quebrar as coisas e ele ainda não tem uma interface polida e à prova de quebras. Então toma muito cuidado, não vai utilizar essa aplicação já direto na sua máquina de produção, porque isso aqui pode acabar quebrando alguma aplicação que você utiliza por aí. E mais uma coisa que eu preciso alertar aqui é que o próprio desenvolvedor do Gradients alega que essa aplicação é um hack. Isso porque ele substitui algumas cores padrão da Adwaita para poder fazer toda essa customização, e isso pode causar alguns problemas, como texto invisível, cores erradas e algumas outras coisas do tipo. Ele fala que o Gradients não é suportado pelo Adwaita, então se o Adwaita fizer alguma modificação, o Gradients vai parar de funcionar e ele pode quebrar a interface. Então isso aqui é muito mais para você que quer modificar todo o seu sistema, quer ver como que ele ficaria com uma outra cor, alguma coisa do tipo. Ele não é oficialmente suportado. Então fica o alerta para tomar cuidado caso alguma coisa suma do nada aí na sua interface, né? Mas tirando isso do caminho, para instalar a aplicação é super simples. Ela está disponível no FlatHub, então é só você garantir que o Flatpak e o FlatHub está instalado aí na sua máquina. Se você não sabe como instalar, o primeiro link aqui na descrição ensina isso certinho para você em qualquer distribuição. Depois é só você vir na loja de aplicativos da sua distribuição e pesquisar por Gradients. Aí é só você clicar no botão de instalar e depois clicar aqui em abrir. A primeira vez que você abrir a aplicação, você vai cair nessa tela de bem-vindo aqui. Ele fala, bem-vindo ao Gradients. Modifique a aparência do Adwaita com facilidade. Gradients 0.4.1. Nessa versão, corrigimos o plugin de tema do Firefox Gnome, problemas com pré-definições sempre salvas com o mesmo nome, bem como alguns aprimoramentos de UX e muito mais. Inclusive, esse tema do Firefox Gnome, a gente tem um vídeo aqui no Linux Labs mostrando como instalar ele. É só clicar no link que está aqui na descrição. Depois ele traz um alerta aqui. Ele fala, mudando o esquema de cores pode afetar negativamente o contraste e a facilidade de leitura, para você prosseguir com cautela. E aqui ele fala para você não reportar problemas relacionados a temas para os desenvolvedores de aplicativo, porque isso não é responsabilidade deles, já que é a gente que está alterando isso, né? Aqui a gente clica em compreenda as consequências. E depois ele mostra aqui, ó, customize o tema Adwaita. Modifique as cores das janelas, botões, listas e mais com recursos avançados, como adicionar CSS customizados. Depois tem uma opção aqui de configurar o Gradients. Ele pergunta se você quer instalar o tema Adwaita GTK3 para as aplicações legadas que ainda não estão em GTK4 e se você quer configurar o sistema para aceitar temas. Então aqui a gente vai marcar os dois e clicar em próximo. E depois ele aparece essa tela aqui, ó, instalando temas. Por favor, aguarde até que os temas sejam instalados. A gente clica em continuar. E depois a última tela que é feito. Agora você pode fazer os seus próprios presets e baixar outros online. Agora a gente clica aqui em comece a usar o Gradients e ele já abriu a aplicação aqui pra gente. A aplicação ela basicamente tem 3 abas. A primeira é a de cores e a mais importante que a gente vai dar uma olhada agora. Depois ele vai dividindo aqui em várias etapas. Primeiro é a cor de destaque. E aqui inclusive ele fala, essas cores são utilizadas por vários widgets como botões, rótulos e entradas para indicar que esse widget é importante, interativo ou está ativo. E ele mostra aqui, ó, a cor independente, a cor do plano de fundo e a cor de primeiro plano. Depois ele tem alguns botões aqui. Esse botão de lâmpada é um botão de explicação. Ele fala aqui, ó, as cores independentes, standalone, são similares às cores de fundo, mas proporcionam um contraste melhor quando usadas como cores de primeiro plano sobre um plano de fundo, como por exemplo um texto colorido sobre uma janela. Depois tem o botão aqui da cor, e você pode clicar aqui em cima e escolher qualquer outra cor, ou vir aqui em personalizado e escolher literalmente qualquer cor nessa grade aqui de cores. Se você tiver já o código hexadecimal, você pode inserir ele aqui também e dar um selecionar. Aqui eu vou cancelar, porque a gente vai selecionar uma das cores já pré-definidas. Eu quero, por exemplo, que o meu tema Adwaita seja verde. Então eu vou selecionar esse verdinho aqui, clicar em selecionar. Depois eu venho aqui na cor do plano de fundo. Eu vou selecionar um verdinho de novo, só que um verdinho mais claro. Aqui eu vou tentar não ser muito rebelde nas cores, porque senão a chance da gente quebrar toda a interface é muito maior, né? Então eu vou no paralelo ali do azul, só que selecionando nesse caso o verde, mas você poderia ir no amarelo, vermelho, qualquer outra cor. Depois tem a cor de primeiro plano, eu vou manter aqui essa cor branca. E vamos aqui para a segunda categoria. Aqui são as cores destrutivas.
Essas cores são usadas por botões para indicar uma ação potencialmente perigosa, como deletar um arquivo. Isso por padrão em todas as interfaces é utilizado o vermelho, porque é uma cor utilizada para gerar atenção. Então aqui no nosso caso eu não vou modificar isso, mas se você quiser, por exemplo, que a atenção seja amarelo, você pode vir aqui e modificar normalmente. Aqui inclusive tem um botão diferente. Esse botão aqui amarelinho é um aviso de suporte do GTK3. Ele fala aqui, ó, essa opção é apenas parcialmente suportada pelo tema ADW GTK3. Então aqui já é um tipo de coisa que se você for alterando, você pode ter uma inconsistência ou às vezes até quebrar no caso de um aplicativo legado. Então é por isso que tem que tomar muito cuidado na hora de utilizar essa aplicação. Depois aqui embaixo tem cores de sucesso. Essas cores são utilizadas por vários widgets, como botões, rótulos, entradas e barras de progresso, para indicar sucesso ou nível alto. Aqui por padrão ela é verde, só que como eu já estou utilizando um tema verde, eu vou mudar essa cor aqui para alguma outra cor. Aqui eu vou colocar a cor de sucesso como roxo. Então eu vou vir aqui nessa mesma fileira de cores e eu vou utilizar a alternativa só que no roxo. Clico em selecionar. Depois tem a cor do plano de fundo aqui. Eu vou fazer a mesma coisa só com esse outro tom de roxo. E a gente consegue inclusive ver que ele já está modificando as cores em tempo real aqui para mim. A gente consegue ver que o botão de selecionar agora ele está verde. Clicou em selecionar aqui e a gente continua descendo. Depois aqui a gente tem as cores de aviso. Essas cores são utilizadas por vários widgets, com botões, rótulos, entradas e barras de progresso para indicar atenção ou um nível baixo. Aqui é uma outra cor também muito utilizada em várias interfaces de vários sistemas operacionais e várias aplicações. A cor amarela é muito utilizada justamente para você identificar a atenção. Então aqui você só deve mudar, na verdade, se você está fazendo um tema amarelo, por exemplo, porque aí você pode acabar confundindo com o amarelo do tema em si. Aqui eu vou deixar amarelo mesmo e seguir para a próxima etapa. Depois aqui a gente tem cores de erro. Essas cores são utilizadas para indicar uma falha. Então mais uma vez, assim como lá em cima onde eram as cores destrutivas, aqui também é utilizada para indicar uma falha, também utilizada em vermelho. Aqui, por exemplo, se você quiser um tom diferente de vermelho, você pode modificar. Depois aqui a gente tem essa opção de cores da janela. Essas cores são utilizadas essencialmente para as janelas. Então a gente pode mudar aqui a cor do plano de fundo. Por exemplo, se eu quiser que a minha janela seja cinza, eu posso vir aqui e clicar em selecionar. A gente consegue ver aqui que ele já alterou. E depois tem a cor de primeiro plano aqui, que ele está como preto. E a gente pode, por exemplo, colocar como branco para poder inverter. Se a gente continuar descendo aqui, tem o ver as cores. Essas cores são utilizadas em vários widgets, como visualização de textos e entradas. Se a gente continuar descendo aqui, tem as cores da header bar, que é essa barra do cabeçalho aqui em cima, que inclusive a gente consegue ver que ela não modificou com aquela outra cor. Ele fala aqui, ó, essas cores são utilizadas pelas header bars, assim como os widgets que estão nela, como campo de busca ou abas. Então aqui, por exemplo, eu posso mudar a cor do plano de fundo para deixar mais similar ao fundo que eu coloquei aqui embaixo. Então eu quero que ele fique um pouquinho mais escuro, então eu clico aqui em selecionar. A cor do primeiro plano eu posso colocar uma cor mais clarinha, então agora os textos ficaram branco. Então basicamente eu estou fazendo um dark mode aqui. Depois tem a cor da borda, se você quiser modificar essa borda. E aqui tem um outro aviso de suporte GTK3. E ele fala aqui, ó, essa opção não é suportada pelo tema ADW GTK3. Então se você está utilizando uma aplicação legada, essa cor da borda aqui simplesmente não vai funcionar. Depois tem uma cor de fundo e a cor da sombra aqui, que eu vou deixar do jeitinho que tá. E depois tem as cores dos cards. Essas cores são utilizadas nos cards e lista. Depois a gente tem as cores de diálogo, as cores do menu popover, as cores diversas. E depois aqui a gente tem as paletas de cores, nomes da paleta de cores utilizadas por alguns aplicativos. As cores padrão seguem as diretrizes de interface humana do Gnome. Então aqui se você quiser mudar os tons de azul, verde, amarelo, laranja, vermelho, roxo, marrom, claro e escuro, você consegue mudar por aqui. Isso aqui basicamente é essa paleta que a gente está puxando por aqui. São as cores padrões do Gnome e tem várias aplicações que utilizam a sua própria paleta de cores. Não é porque o Adwaita é padrão azul que todas as aplicações vão utilizar o azul. Se uma aplicação utilizar o vermelho, muito provavelmente ele vai utilizar esses tons de vermelho que estão aqui, por exemplo. Se você quiser alterar, você pode alterar aqui, mas toma muito cuidado na combinação que você for fazer aqui, porque senão vai começar a ficar causando aqueles problemas. Aqui é bom a gente sempre começar das cores mais clarinhas e indo para as mais escuras. Depois a gente tem a segunda aba aqui, que é a aba Monet. Aqui ele explica, ó, esse recurso Monet é uma engine que gera paletas de cor do Material Design 3 a partir das cores de um papel de parede. Então se você quiser gerar uma paleta a partir de um background, exatamente como o Android novo faz, você consegue utilizar esse recurso aqui. Aqui eu baixei uma imagem qualquer para a gente fazer esse teste, então é só a gente vir aqui, ó, escolher um arquivo, eu seleciono a imagem que eu acabei de baixar,
clico em selecionar, você consegue ver aqui que ele já criou a paleta pra gente, inclusive já aplicou aqui na aplicação pra gente. A gente consegue dar uma olhada aqui quais são as cores que ele selecionou, inclusive se a gente quiser selecionar aqui e modificar um pouquinho essas cores, a gente consegue. E depois aqui tem essa opção de tema, onde você pode definir alto, claro ou escuro. Então se você quiser definir que esse tema seja um tema claro, você pode vir aqui, selecionar e clicar em aplicar. Para fins de comparação, foi essa imagem aqui que eu utilizei para poder gerar essa paleta. A terceira aba é a aba de avançado, e como o próprio nome diz, aqui é uma área onde você tem que tomar muito cuidado com o que você está fazendo, porque você pode causar diversos problemas diferentes na interface do seu sistema. Aqui a primeira opção que tem é a opção de plugins. Aqui ele fala que os plugins adicionam ferramentas adicionais no Gradients, e os plugins são feitos pela comunidade do Gradients e pode causar algum tipo de problema. Aqui o único plugin que já tem instalado por padrão é o Firefox Gnome Theme, que é aquele plugin que eu falei que modifica todo o tema do Firefox para ele ficar aparecendo uma aplicação do Gnome. Se você quiser ativar esse plugin, é só você vir aqui e clicar nessa opção. E por último aqui a gente tem a opção de CSS customizado. Então se você tem noção de CSS e você quer fazer algum ajuste na mão, você consegue utilizar essa opção aqui. Depois que você terminar de fazer toda a sua customização, você pode vir aqui no botão de aplicar, e ele vai mostrar esse pop-up aqui, ó. Aplicar esse esquema de cores? Aviso, qualquer arquivo CSS customizado para estes tipos de aplicações serão irreversivelmente sobrescritos. Selecione os tipos de aplicação que pretende tematizar. Aplicativos LibAdWhite GTK4 ou aplicativos GTK3, o tema ADW GTK3 é necessário. Aqui eu quero que ele adicione esse tema em todas as aplicações, então eu clico aqui, aperto o botão de aplicar e ele fala, para que as alterações entrem em vigor é necessário terminar a sessão. Então vamos clicar aqui em OK, a gente vem aqui no menu superior direito, clica no botão de desligar, a gente encerra a sessão. Depois de fazer login, a gente pode sair abrindo aplicações para ver como ficou esse tema. Posso primeiro abrir aqui o Nautilus, então a gente vai ver aqui que ele está com esse fundinho meio esverdeado, daquela imagem que a gente importou como Monet, então a gente utilizou ela como tema, então ficou com esse aspecto meio esverdeado. Se a gente abrir aqui o aplicativo de configurações, a gente também consegue ver mais algumas coisas que foram customizadas. Ó, aqui dentro da área de notificações, tá tudo com um tom meio esverdeado, os botões estão verdes, então a gente conseguiu customizar tudo, mas fica o alerta mais uma vez. Dependendo da aplicação, como ela for feita, isso aqui pode acabar quebrando alguma aplicação ou ficando um texto invisível, então toma muito cuidado na hora de utilizar essa aplicação. Espero que você tenha gostado desse vídeo e se você quiser customizar o seu Firefox para ele ficar mais parecido com uma aplicação do Gnome, é só clicar nesse vídeo aqui do lado. Eu te vejo lá!